Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fale com o Especialista. Meu nome é Bruno de Clemente, eu sou responsável pela equipe de engenharia da Schneider, suporte a esse mercado de engenharias. E hoje nosso episódio é mais um tema sobre o mercado de sustentabilidade. E hoje a gente está aqui conosco com a Beatriz Sayuri, que é a nossa especialista na jornada do cliente, na experiência do nosso cliente, e vai falar um pouquinho para a gente como é que são as dores, as necessidades, o que os nossos clientes nos procuram e quais as necessidades que eles têm com relação à nossa área de sustentabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e tentar entender como é que é o nosso posicionamento nesse mercado. Beatriz, fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Boa tarde, Bruno. Obrigada. Bom, como o Bruno disse, meu nome é Sayuri, estou aqui na Schneider há 4 anos e meio, sempre atuando aqui na área de Energy and Sustainability Services. Nós aqui atuamos, né, com dois principais pilares, vamos chamar assim. A gente tem a nossa plataforma Resource Advisor e trabalhamos como consultores, tanto na área de eficiência, supply e sustentabilidade. E desde então, né, eu sempre atuei aí na ponta do cliente, responsável aqui pela nossa carteira. Bom, hoje vai ser um tema bastante legal que tá sendo bastante falado, então quer dizer, a gente vai ter muito assunto para discutir e deixar o nosso público aí bastante antenado e satisfeito com o que a gente tem apresentado. Beatriz, eu já queria começar porque, como a gente falou um pouco sobre a experiência do cliente, então é importante a gente entender um pouquinho quando o cliente nos procura, né? Quais são as dores, quais são as necessidades, eles nos procuram com que objetivo, o que ele tem para dizer para a gente? Bom, geralmente, né, os clientes, quando eles nos procuram, eles têm dois principais objetivos. Bom, primeiro é centralização de dados. Como eu comentei, a gente trabalha aqui com a plataforma, com o software Resource Advisor, cujo principal objetivo é a centralização de dados. Quando eu digo centralização de dados, a gente chega a trabalhar aqui, eu tenho um cliente, por exemplo, na área de instituições financeiras, que chegou na Schneider com um objetivo, o principal desafio dele era ter a consistência dos dados dele. Por quê? A gente trabalha aqui com 12 mil pontos mensais, aí eu falo de centralização de dados que vem de faturas. Então, a Schneider fica responsável aí por processar esses dados e depois ajudar os clientes, né, em geral, nas análises trazer insights, né, analisar e trazer insights que possam trazer tanto benefício econômico, né, como redução através da eficiência energética. Ótimo, legal. E uma dúvida que eu fico assim, esse serviço, esse nosso projeto, ele se adequa para quais tipos de mercado? Para todo tipo de mercado? Como é que funciona? Quem pode nos acessar? Todos os mercados, a gente está disponível aqui para todos eles, né? Um dos principais pilares que a gente tem aqui é a área de supply. A área de supply, ela está bastante dedicada para a parte de mercado livre, né? Então, a gente busca redução de custo através de estratégias do mercado, através do mercado de energia, né? Então, qual é o objetivo principal da Schneider? A gente está sempre buscando aí redução de custo, redução de consumo através da nossa área de eficiência e redução de impacto através da nossa área de sustentabilidade. Além do software Resource Advisor, a gente conta também com consultores, né, especialistas de cada um dos pilares, que estão aí utilizando os dados da plataforma para trazer insights através da expertise regulatória deles. Muito bom. Tá certo eu dizer que a Schneider ela oferece um trabalho de consultoria? A gente promove uma consultoria para os nossos parceiros, para os nossos clientes? Como que é esse modelo de negócio? Como é que a gente se coloca no mercado para isso? Sim, está certo dizer que a gente oferece o serviço de consultoria, um exemplo prático também, né, desse mesmo cliente que eu comentei, a gente auxiliou ele na jornada de consumo de energia 100% renovável. Então, quando a gente tem clientes que buscam, que têm como esse objetivo, né, é, é necessário analisar todo o parque dele. Então, se a gente fala aí, se a gente fala de um cliente que possui mais de 12 mil pontos, espalhados dentro do território nacional, a gente tem que avaliar o perfil de consumo de cada um deles. E dentro do perfil de consumo de cada um deles, qual a estratégia que a gente pode utilizar? Porque nem sempre é a mesma, né? Então, posso utilizar painéis solares? Será que vale a pena ou não? Se não tem disponível painéis solares,
quais são as outras estratégias que eu posso utilizar. Dentro deles estão o IREX, por exemplo, que são certificados que garantem a rastreabilidade da energia que você consome. Enfim, a Schneider atua em diversos pilares e o exemplo que eu dei especificamente, ele está associado tanto à área de supply quanto à área de sustentabilidade também. Isso é ótimo. Então, quer dizer, a nossa preocupação não é apenas com a venda da solução, mas todo o projeto, né? Se é viável, se não é, estar junto então com o nosso cliente, nosso parceiro, para oferecer a melhor solução, ou seja, indicar o melhor caminho, né? Com a nossa expertise, é lógico. Isso é ótimo. E aí, pegando um gancho um pouco nessa expertise, inclusive na digitalização que nós temos, indústria 4.0, né? Então, dados e aquisição, verificação, consumo, controle, esse tipo de mercado, esse tipo de análise gera muito dado, né? E como é que a gente apoia o nosso cliente para tomar vantagem, inclusive, desse mundo de dados aí e entender como que ele pode trabalhar com isso? Perfeito. Um dos nossos clientes, ele começou com a gente, né, recentemente. Então, na realidade, a gente está prestando serviço para ele especificamente há menos de 2 anos. E durante esse tempo, né, em 18 meses, através da análise de dados, a gente conseguiu trazer para eles uma redução de 22 milhões de reais. Então, uma economia de 22 milhões de reais. O resultado foi surpreendente, né? E eles ficaram muito felizes com a implementação da plataforma, que foi muito rápida, e, consequentemente, eles decidiram expandir esse serviço, né? Então, até então, a gente estava atuando só com alguns dos módulos disponíveis do Resource Advisor, e após esses resultados, eles decidiram também expandir para a parte de eficiência, né? Então, ter pontos de medição setorizados, ter pontos de medição principais, para um acompanhamento aí de 15 em 15 minutos do consumo deles, né, ter uma menor granularidade, e além disso expandiu também para outros serviços, principalmente na parte de sustentabilidade, para acompanhamento da emissão de CO2, tá? Então, como a sua pergunta foi, né, como que a centralização dos dados pode ajudar os clientes? São diversas as formas, a gente está sempre aí buscando, como eu comentei, a redução de custo, a redução de consumo e a redução de impacto. E através da análise desses dados, a gente consegue identificar, né, projetos que façam sentido para o cliente especificamente. Porque dentro do mercado de energia, a gente tem uma mudança constante, né? Principalmente agora a gente está vendo várias atualizações, muitas mudanças regulatórias, e conforme as mudanças ocorrem, a gente tem aqui a nossa base de dados para entender, né, aonde a janela de oportunidade abriu, para qual cliente e para que tipo de perfil. Então, ter essa gestão ativa do seu consumo de energia é bastante importante, né? E pode trazer aí oportunidades que às vezes são inesperadas, porque mudou a regulação, então a janela é curta e a gente consegue aí trazer para o cliente uma atuação rápida, tanto por termos o acompanhamento dos dados, como por termos os consultores que estão ali olhando, né, recorrentemente para essas informações. Ótimo, você falou uma coisa que eu gravei aqui que eu tenho certeza que é bastante importante. Então dá para reduzir custos, dá para a gente ajudar o cliente a cortar custos, inclusive, do sistema dele. Com certeza, porque a plataforma, né, ela permite a construção de diversos relatórios, que é o que a gente chama de dashboards, né? Através desses dashboards, os dados são processados automaticamente, né? Então, o cliente tem acesso, online, né? Está na nuvem, esses dados estão na nuvem. Então, o cliente está acompanhando e monitorando a plataforma. Uma vez que a gente tem relatórios ali padronizados que são enviados automaticamente para o cliente, por exemplo, todo dia 15 eu recebo o relatório do Resource Advisor, já está ali programado. O cliente pode ver ali que tem algum outlier em algum gráfico e, através desse relatório, identificar uma potencial economia, seja um desvio de consumo ou seja um faturamento que veio de maneira errada. E a gente pode auxiliá-lo também na tratativa junto com a concessionária. Caramba, isso é ótimo. E essa implementação, como é que funciona? Quais são as etapas? Leva bastante tempo? Enfim, como funciona um advisor? Quando a gente fala do Resource Advisor especificamente, a gente tem 3 tipos de entradas de dados, tá? Então, a gente pode alimentar a plataforma manualmente, tá? Então, por exemplo, o cliente, ele não tem, o objetivo dele
tenho diversas áreas internamente, onde pessoas, né, vão lá e inserem os dados. Antes era numa planilha, antes numa prancheta. Eu quero que isso seja digitalizado. Então, você vai lá, cada um tem o seu usuário, é rastreável, tá? A gente tem o usuário específico para cada um dos responsáveis, ele vai lá e insere o dado. Então, para esses casos especificamente, a implementação é bastante rápida. Eu só preciso estruturar, né, parametrizar o software e dar acesso, né, liberar acesso para os usuários. Quando a gente fala da entrada de dados por fatura, então eu falo de processamento, eu levo em torno de 3 a 4 meses, tá? Dependendo da complexidade e número de pontos, isso pode se estender até a 6 meses, mas isso depende de cliente para cliente, como a base de dados dele hoje está formatada, se ele tem já alguma gestão ou a gente está partindo do zero, então isso varia de cliente para cliente, tá? Mas em geral aí a média é de 4 meses, vamos falar assim. Tá bom? E o terceiro caso, né, é de telemetria, envolve um pouco mais de implementação, inserir, né, os medidores nos pontos de medição e tudo mais, então aí varia também para cada um dos clientes, qual é a agilidade deles em relação ao período de implementação. Entendi, ótimo. Agora, você consegue contar para a gente um case, assim, que é bastante importante, ficou claro quais são as vantagens, como é que a gente se posiciona, mas é sempre bom contar uma história, e principalmente se ela é uma história que deu certo, que está rodando, que funciona. Eu sei que a gente tem um case bem legal. Conta para a gente um pouquinho como começou, quais são as dificuldades e principalmente as vantagens que o cliente tomou disso, que acho que é ótimo saber. Perfeito. Bom, quando a gente fala aí de centralização de dados e de implementação, né, a gente também tem, é o caso da instituição financeira especificamente, a gente tinha, eles estavam com outro fornecedor, né, e o objetivo dele especificamente era centralizar toda a base de dados deles, né, eles tinham 12 mil pontos espalhados ao longo, no território nacional, 10 mil pontos pelo território nacional, e o objetivo deles era conseguir essa coleta e consistência dos dados numa base mensal. Até então, eles estavam ali em torno dos 60% a 75% dos dados processados, e hoje a gente conseguiu, né, ajudar eles a bater o 100%. A implementação, como que ela funciona, né? Ela foi uma implementação mais longa por conta do número de dados a serem processados, mas hoje, né, depois de implementado, depois de muitas análises, a gente chega aí no 100%, e através dessa centralização e da análise dos dados, a gente conseguiu trazer diferentes projetos para eles, tá? Tanto no acompanhamento da performance, tanto de custo quanto de eficiência, acompanhando projetos internos, quanto da parte de sustentabilidade também, tá? E a partir disso a gente fez diferentes projetos, e um deles é o consumo de energia 100% renovável. Você vê, então dá certo, né? Basta ter essa organização, contar com o nosso suporte, contar com o nosso apoio, para que juntos a gente atinja então esse objetivo, trazendo N benefícios. Isso é o mais importante, que é bom deixar bastante claro aí para a gente. Pessoal, a gente vai encerrando o nosso bate-papo. Acho que foi muito importante, foi bem legal saber um pouquinho, conhecer mais uma vertente que a Schneider pode oferecer, um mercado, todo tipo de solução para um mercado que está em alta, que está gerando bastante demanda, e a Schneider se coloca aí como principal fornecedor de solução e de consultoria, que é bastante importante deixar isso claro. Beatriz, obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa, e fica à vontade para fazer seus comentários, deixa seu contato aí com quem quiser acessar, procurar saber um pouquinho de informações, e claro, você fica à vontade para acessar o nosso portal, acessar o nosso site, nosso fórum. A Beatriz vai estar lá para tirar nossas dúvidas também, as suas dúvidas também, e fica à vontade para nos acessar. Obrigadão, Beatriz, fica à vontade. Maravilha, obrigada, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade. Para quem quiser mais informações, fique à vontade para entrar em contato por e-mail, beatriz.iabico@sc.com, ou pelo LinkedIn, Beatriz Sayuri Iabico, tá bom? Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.